Então, hoje nós iremos finalizar o capítulo 5. Eu gostaria de corrigir as provas, as atividades avaliativas, mas como muitas pessoas não enviaram ainda, eu vou esperar mais um pouco, tá? Vou assim. A gente entende, tá todo mundo passando por um momento de transição. Por isso até que a gente tá fazendo uma atividadezinha hoje. Espero que vocês gostem. Deixa eu terminar Napoleão, que não falta muita coisa, tá? A gente estava aqui, que era o slide 13. A gente estava falando sobre o pacto colonial. Não sei se vocês... Opa. Continental, desculpa. O bloqueio continental, então, que Napoleão fez com os países no mundo todo, que qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra seria atacado pela França. Lembrando que uma das características muito fortes de Napoleão foi fortalecer bastante o exército francês. Então, eles tinham armamento, eles tinham um bom número de pessoas, as pessoas lutavam por amor à pátria e a Napoleão, apesar dele ser bem novinho, as pessoas acreditavam muito nele, então eles vão realmente lutar em função dele. E quando acontece esse bloqueio continental, já que eles começam a perder, né, um pouco de poder para a Inglaterra, acaba que a França ela se fortalece numa questão industrial, ela consegue desenvolver essa indústria, tá bom? Porque agora eles tinham que suprir a indústria que a Inglaterra fazia com o mundo todo, já que eles foram foi o primeiro país, né, a se desenvolver industrialmente. Só que eu quero que vocês pensem que a França ela demora um pouco mais do que a Inglaterra, então ela não tem toda a capacidade que a Inglaterra tinha. Ela não tem todas aquelas funções que a Inglaterra tinha para, por exemplo, desenvolver a sua indústria. Muitos de vocês erraram, né, na atividade, né, na prova, quando a gente estava ainda em sala de aula, mas um dos fatores pelo qual a revolução aconteceu, a indústria, né, a revolução industrial aconteceu na Inglaterra era porque ela tinha jazidas de ferro, de metal e vários produtos de carvão, ela tinha matéria-prima, ela tinha o mercado consumidor com essas colônias, ela tinha todos aqueles bloqueios que a própria rainha, né, os reis criaram nos cercamentos para criar as ovelhas, né, para usar para fazer o tecido. Então ela já tinha se preparado economicamente, tinha uma economia estável. Então assim, ela tinha várias características que permitiram com que ela fosse desse jeito. Eu tinha que ter colocado o time. Eu tô no time comigo agora também. Não é só com vocês, não. Ai. Então, os países, quanto mais acontece isso, quanto mais dura esse tempo, a França ela começa a não dar conta de tudo isso. Vários países vão quebrar o bloqueio continental. A França vai perder um pouco seu poder porque ela não tem como atacar diversos países, certo? É difícil de bancar esse tipo. Fora que qualquer tipo de guerra ou invasão requer muito dinheiro. Então, vão ser muitos gastos, muitas vidas. E a França ela começa a se fragilizar com o tempo. Até que acontece, ela resolve invadir a Rússia. Se vocês estão vendo aqui nesse mapa, o Império Russo, né? Deixa eu se outra aqui é melhor. Olha o tamanho do Império Russo. É quase todo esse verde aqui, era bem grandão, tá? E aí a França resolve invadir essa região, já que ela já tinha todos esses apoios aqui, né? E a Áustria e a Rússia tinham um pacto, um acordo. E aí, lá na Rússia, existia um título que ele é acima do rei. É como se fosse... É o imperador, mas é acima do imperador, que chama-se czar. Quem não lembra esse nome, quem nunca ouviu esse nome, conheça. Vocês vão estudar um pouco sobre os czares até o ano que vem. É um título acima do imperador, como eu falei. Ele era muito importante, ele administrava quase tudo. Questões religiosas, econômicas, militares, cuidava de todo o povo. Ele era acima do rei. O imperador já é acima do rei, né? Porque ele domina vários reinos.
um imperador. Então ele tinha um exército muito forte e aí ele pensa assim: quem aqui já ouviu falar na Rússia sabe que lá é extremamente frio, principalmente na Sibéria. Chega a ser menos 50 graus. É. Esses dias, agora há pouco, eu tava vendo também, semana passada, eu tava vendo, tem um Instagram que eu sigo que é fotos históricas. E eles falavam que até mais ou menos uns 30 anos atrás, eles deixavam, tipo, as pessoas iam almoçar, né, num restaurante e deixavam os carrinhos de bebê com os nenéns recém-nascidos do lado de fora do restaurante. Porque eles acreditavam que quando a pessoa sente o frio desde nova, fica mais forte, tá? Então vai crescer uma criança forte. Então, desde nenenzinho, as crianças eram expostas ao frio drástico, porque a Rússia tem muito frio mesmo, ainda mais na região da Sibéria, que é a parte mais norte, né? E aí, o que a Rússia faz? Pensando que eles iam invadir, que talvez Napoleão pudesse ganhar, ele faz a técnica de terra arrasada. Vai ser usado outras vezes na história, mas essa é uma das primeiras vezes que isso acontece, que se tem registro. Gente, o que é a ideia de terra arrasada? Eles aproveitam que a França está invadindo próximo a uma época de inverno. Se para a Rússia inverno já é rigoroso, por isso também lá muita gente bebe, tá? É para poder aquecer o frio. Então é muito comum as pessoas beberem vodka desde sempre porque ajuda a aquecer um pouco o frio. Tem até a Débora Ladinho, eu já falei para vocês dela outras vezes. Tem um vídeo dela que ela conta a história da Rússia contada pela vodka, que é tipo quanto a bebida impactou a história da Rússia. Como eu disse, né? Menos 50 graus. Quem não está acostumado não sobrevive. Eles estavam invadindo a Rússia perto dessa época. O que Napoleão faz? O que o czar faz? Manda queimar todas as vilas, destrói todos os campos de comida, acaba com a terra. Por quê? Na hora que o exército de Napoleão chegasse lá, não tinha nada, entendeu? Não tinha como se proteger nas casas porque queimou. Não tinha comida porque ele mandou queimar. Então, assim, ele destruiu a terra porque aquela população ali, quando invadisse, não ia resistir. E aí ele afastou a população para o outro lado, para a população ficar protegida, enquanto a terra estava enquanto a população de Napoleão estava lá invadindo, enquanto o exército de Napoleão invadia. O que é leite quente? Sei lá, tô tentando ler o que vocês escreveram no chat. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece é que a maioria do exército de Napoleão morre lá mesmo. Morre pelo extremo frio, as pessoas morrem literalmente congeladas. Aproveita que tá um friozinho e pensa no menos 50, né? A gente deve estar agora num 18 por aí. Então você pensa num frio desse. As pessoas realmente não sobreviveram. Não tinha comida, não tinha onde se proteger, não tinha casa, porque muitos desses exércitos, quando eles invadiam essas casas, né, essas vilarejos, eles ficavam nas casas mesmo. Mas o que o czar fez? Mandou queimar tudo, não tinha onde se proteger, não tinha o que comer. Ele foi muito esperto. O que acontece é que Napoleão acaba se enfraquecendo. Poucas pessoas do exército dele voltam. E mesmo ele volta bem doente. Isso foi em 1812, tá? Aí, as tropas francesas derrotadas, né, na Alemanha. Peraí, deixa eu encontrar aqui. 1813. Ela tenta atacar a Alemanha, também é derrotada de novo. Eles já estavam bem enfraquecidos. Aí forma-se uma aliança que é chamada uma aliança de nação, né? Com a Prússia, a Inglaterra, a Rússia e a Áustria para destruir Napoleão, para tirar ele do poder, tá? Lembrando que ele era um imperador e eles querem tirar o Napoleão do poder. E aí eles, de fato, são países e impérios, né, importantes, acabam conseguindo nessa batalha das nações. Fazem o tratado de... Gente, meu francês é bem ruim. Mas é no...
Fontainebleau, alguma coisa assim. Esse tratado, ele exila, né, o Napoleão da França, ele não pode entrar na França, mas, embora ele não possa entrar, a França e esses países vão pagar para ele viver o resto da vida, tá? Eles falam assim, olha, você era o imperador, a gente te tirou do poder, então a gente vai fazer o quê? Vai pagar para você viver o resto da sua vida. Viva tranquilo em outro lugar, você não pode voltar, mas é isso, tá? Ok. Só que você acha que ele vai querer aceitar? Vai nada. Ele sabia o que era liderar, ele queria continuar liderando, então ele foge do exílio, volta para a França, e aí começa o terceiro período de Napoleão, que é o governo dos 100 dias, que na verdade só dura isso mesmo, são 100 dias, e nem é bem ele governando, é muito mais tipo ele juntando tropas para poder pegar o poder de volta, tá? Ele volta à França em 1815. Os países da Batalha das Nações que a gente estudou, eles entram de novo em guerra com Napoleão. E aí é conhecida a Batalha de Waterloo. Gente, essa é uma batalha muito famosa, tá bom? Por quê? Por vários motivos, mas foi o fim de fato de Napoleão, tá? Como imperador, ele realmente perde o poder nessa batalha aqui. É o fim dessa era napoleônica tão importante para a história, não só da França, mas por tudo que ele fez. Como um imperador expansionista, ele foi um dos melhores da história, tá? Definitivamente, ele é isolado numa ilha, uma ilha que tem guardas que vão ficar cuidando dele, e ele fica lá naquela ilha até 1821, onde ele morre. Algumas pessoas não acreditam na morte dele ali, acham que ele tramou para poder fugir de novo e que ele contratou um cara para fingir que morreu, mas oficialmente ele morreu, tá? Eu acho que é isso. Depois dele, entram no poder outras pessoas que são outras pessoas que também são da família dele que vão entrar no poder, como o sobrinho dele, tá? Ele vai liderar, o sobrinho dele é que vai liderar após saída dele do poder. Ele tenta trazer essa era napoleônica novamente, mas não consegue quanto o tio dele, porque o cara realmente era idolatrado pela nação, tá? As pessoas amavam ele. Tudo que ele falava, as pessoas faziam. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que não. Nós temos 4 minutos. Ah, tá. Esqueci. Nossa, eu preciso botar isso aqui. Gente, na página 97 de vocês, depois que Napoleão oficialmente sai do poder, as pessoas, aqueles países que a gente falou, criam o Congresso de Viena, bem importante, tá? Para a história também. Grifa bastante ele. O que eles fazem? É uma redistribuição das terras de Napoleão. Então, as terras conquistadas de Napoleão, eles vão redistribuir ou para devolver a seus donos, ou então para redividir, assim, uns povos mais ricos que queriam essas terras, pegam para eles. Mas, no geral, eles redistribuem, tá? E aí vocês podem ver aqui, tanto na página 96 quanto na 97, você consegue ver bem como que ficou. Como era o Império Francês no período dele, né? E os apoios que eles tinham. Aliados da França, a Espanha, essa região da Baviera, o Reino da Itália, várias regiões, né? Que são lideradas por Napoleão, mesmo que não fossem diretamente ligadas ao império dele. Depois eles redistribuem para outras terras. Nós temos Madrid, né? Como essa parte grande. Nós temos a Espanha, Noruega e Suécia, o Reino da Prússia. Cadê a Prússia no outro? Alguns territórios, então, eles vão crescer. Por exemplo, a Prússia ela começa a ganhar mais território, né? Mais aliados, tá?
Então você vê que eles redistribuem. O Congresso decidiu também que países cujos governos foram derrubados por Napoleão deveriam ser entregues novamente às suas antigas dinastias reinantes. Então trouxe de volta as nações que foram, digamos que se a Bianca era uma rainha do período que Napoleão tirou, eles colocaram ela de volta. Por isso, quando o imperador francês foi derrotado, representantes das nações europeias realizaram o Congresso de Viena redefinir as fronteiras da Europa. O gato quer entrar. Deixa eu ver alguns exercícios de Napoleão. 99, questão 1. Observe as duas imagens ao lado. A primeira é uma representação de Luís XIV, o maior exemplo do absolutismo francês. É aquele cara, né, que vai falar: o Estado sou eu, tá bom? Então ele achava-se que era o Estado, a representação de tudo que deveria ser a liderança do Estado. A segunda é uma representação de Napoleão. Após ser coroado imperador, com base nisso e na observação das imagens, responda ao que se pede. Questão A. Compare as imagens e escreva suas conclusões a seguir. As duas imagens, então, são representações do poder da França, não são? Na primeira, é possível observar o rei Luís XIV utilizando trajes de luxo e segurando um cedro. Além do cedro, ele também traz consigo uma espada. Todos esses elementos eram símbolos do poder dos reis e eram utilizados para ressaltar a imponência e a força desses governantes. Já a segunda, Napoleão foi representado com trajes semelhantes ao de Luís XIV. Além disso, ele carrega 2 cedros, os quais, em suas formas, mais imponentes que aquele utilizado por Luís XIV. Então a ideia dele era assim: se ele era o Estado, eu sou mais que o Estado, né? Eu sou melhor ainda do que Luís XIV. B. A partir da comparação entre as duas imagens, é possível afirmar que a Revolução Francesa e o período napoleônico romperam completamente com as tradições do absolutismo francês. Justifique. Não romperam, pois as duas imagens demonstram uma permanência de tradições do absolutismo francês, mesmo após todas as transformações na França. Possivelmente, Napoleão se inspirou no símbolo, né, de Luís XIV para representar a si próprio. Assim, pode-se dizer que ele tentou se transformar em um novo líder absolutista na França. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a era napoleônica? Podem escrever no chat aí de vocês. Não? Ok. Ah, escrevam agora o nome de vocês, por favor, de quem participou da aula. Não tô acabando a aula não, tá? Só quero que vocês escrevam agora. Enquanto isso, eu coloco para carregar. Ana, João Antônio, Bianca, Isabela. Não faltam 10 minutos, não. Alisson, Juliana, Felipe. Mais alguém? Quem é o Dan? Só vocês? Ele tá assistindo a aula com a gente? Você voltou para a escola, Dan? Daniel, João Pedro, coloca seu nome.
Eu sei sim quem é. Não faz pouco tempo que ele saiu da escola. João Pedro, coloca aí seu nome, por favor. Ok.